Fique ligado no programa de hoje, porque a gente vai falar justamente dos seus olhos, oftalmologia. Isso mesmo, cuide bem dos seus olhos para você poder acompanhar ainda a vida acontecendo bem diante deles. E nossa convidada de hoje aqui no estúdio é a doutora Márcia Toledo, que é graduada em Medicina aqui pela Universidade Federal de Goiás e é especialista em catarata, cirurgia refrativa, córnea. Só para você ter uma ideia, ela fez residência na Universidade Autônoma de Barcelona. Mulher é chique demais. E hoje ela vai estar abrindo consultório aqui para você. Quando a gente fala assim, vou cuidar dos meus olhos, qual é o maior conselho, aquele conselho de ouro? Boa tarde, José Otávio, a todos que estão nos assistindo. É muito importante que vocês que nos ouvem, que nos assistem, tenham uma ideia, né, que os olhos é muito importante, é um órgão do sentido fundamental para que nós possamos desenvolver assim nossas atividades cotidianas. Então, o meu conselho para vocês é que vocês acudam ao seu oftalmologista, façam suas consultas periódicas. Veja como está o seu fundo do olho, a sua pressão ocular, para que vocês tenham aí os olhos saudáveis, a saúde ocular em dia. De quanto em quanto tempo a gente tem que ir? Geralmente depende da idade do paciente, mas geralmente se recomenda uma vez ao ano para pacientes com idade aí superior aos 10 anos de idade. E esse cuidado na infância? Esse cuidado na infância é muito importante. Então, quando o bebê nasce, é importante que nós realizemos aí o teste do olhinho para já diagnosticar alguma patologia da infância. É muito o tumor mais comum, né? É comum o retinoblastoma. Dentre a raridade dos tumores oculares, então, o glaucoma congênito, cataratas congênitas, saber se essa criança tem um olhinho normal. Então, quando nasce, é importante aí o teste do olhinho e depois, cada 6 meses, realizar aí as suas avaliações segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. Quer dizer que a criança pode nascer com catarata? Exatamente, catarata congênita e às vezes até a pressãozinha do olho alterado, que se chama glaucoma congênito, que pode levar a mudanças significativas e até mesmo irreversíveis na visão. Então é importante isso. Bebês prematuros, o diagnóstico de retinopatia da prematuridade. Então consulte, pessoal, o seu oftalmologista geral e, se tiver necessidade, ele vai te encaminhar ao oftalmologista pediátrico, que ele vai ter toda a tratativa de tratamento para as suas doenças. Tem que ser corajoso. O pai e a mãe que levar o filhinho tem que ser corajoso, porque eu lembro quando foi fazer o teste do olhinho na minha filha, aí eu fiquei segurando e abre e bota um negocinho. Claro, o médico tem todo jeito de fazer. Mas você olha assim, aquela agonia que ele abre o olhinho e não sei o que, e já dilata. Isso, mas imagina a importância de manter a saúde daqueles que nós mais amamos em dia, não levar o benefício da visão aos nossos filhos. Então isso é muito bonito, isso é fundamental e a parte disso é uma obrigação dos pais com relação ao bebê. Quem ama cuida. Quem ama cuida. Esse ditado que é muito forte. Isso. E uma coisa que eu acho interessante, sempre que a gente vai lá, e quando que precisa fazer aquele exame esquisito da dilatação? Quando eu falei que a senhora ia ver, o pessoal, eu dilatei meu olho, não conseguia voltar para casa. Então, a dilatação da pupila ela pode ser utilizada para alguns pontos importantes. O primeiro deles, e o mais comum, é quando nós somos jovens, até os 40 anos, para certificar o grau exato do óculos. Então, para ter aquele grau exato, quanto de grau nós temos, né, no óculos, então a gente dilata para saber exatamente, sobretudo crianças, adolescentes. Também é fundamental para a gente verificar, José Otávio, lá no fundo do olho, se o nosso nervo óptico é normal, se a nossa retina é normal. Aí nós temos uma imagem, né, que vocês podem observar, que o José Otávio vai colocar para vocês aí do olhinho, né, lá no fundo do olho, se o nervo óptico, se a mácula é normal. Então, esse exame de dilatação serve para isso. E me diz uma coisa, eu já ouvi falar de um oftalmo que ele diz que a gente só coça o olho com o cotovelo, né? Que não é para fazer essa coçada, às vezes a gente e agora é uma época que tem muita poeira, o olho fica mais seco, a gente tem essa coceira. Qual que é o perigo de coçar o olho? Então, muitas horas no celular, muitas horas com ar-condicionado, isso pode levar aí, nós piscamos pouco, um olho seco. E o olho seco, como você disse, nós levamos a mão e coçamos os olhos. Quando nós coçamos, podemos transmitir aí vírus, bactérias, porque nós contaminamos as mãos, etc. Então,
o olho seco, as conjuntivites pode advir aí dessa contaminação e, consequentemente, nós vamos coçar os olhos. E coçar os olhos pode levar a inúmeras doenças. Entre as conjuntivites, tem uma doença que chama ceratocone, que é uma doença própria, que nós temos aí o detalhamento genético disso, mas ela evolui com o coçar dos olhos. Então, aqui em Goiás, nós temos uma incidência, uma prevalência alta de ceratocone. Então, nós já temos aí a parte genética e o indivíduo coça muito os olhos. Esse ceratocone pode piorar, levar a um deterioro importante da visão, levando o paciente até, se não tratado, a um transplante de córnea. Então, para todos os telespectadores, não cocem seus olhos, nem com o cotovelo. Lavar a mãozinha, lavar o rosto. Exatamente, lavar a mão é fundamental, né? É importante os hábitos de higiene. A gente sempre comenta, bactéria não voa. O que nós levamos as mãos nos olhos é onde nós contaminamos e tem aí esse aumento aí de conjuntivite bacteriana, conjuntivite viral, sobretudo aí nessas épocas mais secas do ano. E a gente fala muito da questão das telas, né? Porque a tela isso, a tela aquilo. Mas a maioria das pessoas hoje trabalha, né, com a tela. Como que a gente faz para ter essa prevenção, melhorar e não perder, não deteriorar tão rápido a visão? É fundamental ter o descanso. Se nós estamos muitas horas aí no celular ou então no computador, né? Então nós diminuímos aí o piscar dos olhos. Inclusive a gente diz, José Otávio, vigília, ficar com os olhos abertos. Somando a isso um ar-condicionado que resseca mais aí o ambiente. Então, o que nós temos que fazer? De tanto em tanto, descansar aí cada 20 minutos, descansar uns minutinhos, cada hora também poder descansar alguns minutos da tela, fazer uma caminhada no lugar de trabalho, né? A gente fala, né? Tomar uma água, tomar um café para que nós possamos aí piscar, levando aí à superfície do olho lágrimas, para que nós tenhamos aí uma qualidade até mesmo de trabalho melhorada com os hábitos aí relacionados à visão, ou no trabalho, ou nos estudos, né? Hoje a gente vê que os nossos jovens estudam muito para conseguir lograr aí uma faculdade. Então, temos que ter cuidado, temos que parar, colocar às vezes lubrificantes oculares para deixar os olhos aí úmidos na maior parte do tempo. Colírio, quando usar? Tá. Então, primeiro é consultar o oftalmologista para ver se não tem nenhum outro problema grave nos olhos e usar lubrificantes. O lubrificante ocular é um colírio de lágrima que nós utilizamos, conhecido como lágrima, para lubrificar os olhos, para deixar o olho mais úmido, para que nós não tenhamos a sensação de areia ou que nós temos um cisco dentro dos olhos. E existem outros colírios que são proibida a comercialização sem receita, obviamente, que são os antibióticos, colírios para diminuir a pressão dos olhos e colírio aí que pode inclusive causar doenças oculares, como colírios de corticoide, utilizados como automedicação. Então esses colíriozinhos que melhoram, entre aspas, algumas coisas, pode inclusive estar levando a complicações como a formação de cataratas pelo uso do corticoide inadvertidamente, pode produzir aí lesões importantes na córnea, ativação de herpes na superfície do olho. Então, é uma série de alterações. Então, consulte o seu oftalmologista para que ele possa prescrever o colírio adequado para o seu tratamento. Porque quando, né, o mais comumzinho, eu vou falar o nome mesmo, né, tipo aqueles Moura Brasil aqui, ele não tem problema usar, né? Enfim, tudo que a gente fala, todas as medicações, mesmo o Moura Brasil, que tem conservante, ele tem conservante para ele manter aí, né? Então hoje nós temos colírios sem conservantes. Então depende muito do que o paciente tem, depende muito do que esse colírio pode mascarar. Porque às vezes eu acho que o meu olho só está ardendo e eu não vou ao médico, não vou olhar, não vou ser examinado. Em realidade não é uma coisa simples, pode ser outra coisa, pode ser uma alteração da superfície mais importante. Então colírios, se eles têm conservantes, vamos então evitar aí um acúmulo aí de conservantes no olho, também isso é importante. Que quando a gente era moleque, né, ali pelos 13, 14 anos, sempre tinha uns amigos que andavam com colírio, né? E a mãe achava legal que a mãe pegava e olhava, nossa, meu filho está preocupado com os olhos. Não, mãezinha, continua procurando aí que você vai achar outras coisas também. Exatamente. Que esse colírio é o branco que a família merece. Quer dizer, então, que tem conservante, não pode ficar usando ele.
pode usar de forma não tão frequente. Então, o que nós recomendamos aos pacientes? Primeiro, uma consulta para ver se não tem nada importante aí na superfície do olho. Existem colírios com conservantes e sem conservantes. Aqueles que têm conservantes, a gente pode usar uma menor quantidade de tempo ou melhor número de instilações. O que não tem conservantes, a gente pode colocar um maior número de vezes, porque não vai causar dano à superfície do olho. Tem um outro perigo que tem essa coisinha aqui. E não é só a questão de você ficar muito tempo olhando. Antigamente eu lembro que sempre fazia os jornais, né, principalmente aqueles programas de domingo, assim, mais elaborados, sempre faziam essas coisas. A gente testou o carrinho de supermercado, o escorregador na pracinha e dinheiro. E o dinheiro sempre era a coisa mais suja. Né? Hoje quase ninguém mais usa dinheiro, é Pix pra lá, Pix pra cá, não sei nem por que fizeram aquela nota de R$200, ninguém mais anda com dinheiro. É só pro caixa do supermercado chamar o gerente, né? Meu Deus. E a gente leva isso aqui até no banheiro, porque o Android e a Apple conseguiram criar um aplicativo conectado direto lá com o seu esfíncter, que você só consegue ir no banheiro se você ficar olhando. Já reparou isso? Então isso vai no banheiro, isso você larga em qualquer lugar, aí depois você está lá comendo, você segura aqui, você pega, come, você está segurando isso aqui, você direto no olho. E hoje, novas pesquisas já mostraram que isso aqui chega a ser mais sujo do que nota de R$2, que é a que mais circula. Então, o que a gente pode pegar disso aqui? Porque a gente não lava isso aqui, né? Não lava. Tirar essa capinha aqui, eu de vez em quando faço, mas deveríamos. Tira a capinha, boto na máquina de lavar louça lá, e lava com água quente, eu passo um álcool legal. Mas isso é um perigo que hoje pode começar a aparecer mais nos consultórios, a contaminação? Sem dúvida alguma. Não tem uma forma de medir exatamente a quantidade de pacientes que se contaminaram pelo uso do smartphone. Mas nós sabemos que na superfície do smartphone pode acumular coliformes, que são germes que são terríveis, né, que transmitem infecções não só nos olhos, mas nas vias respiratórias, inclusive. Então é importante a higienização. A gente sempre recomenda passar álcool, limpar. É o que aconteceu na época da pandemia, que diminuiu o número aí de problemas de algumas conjuntivites dos olhos, quase que desapareceram. Por quê? Porque passávamos a maior parte do tempo aí com álcool limpando, né? Como nós já informamos. Se nós tocamos um celular contaminado e coçamos os olhos, nós estamos levando aí contaminação, bactérias aí para os olhos, e isso pode produzir conjuntivites, algo importante. Sobretudo em pacientes também, muito cuidado com aqueles que usam lentes de contato, né? Porque se ademais de ter uma contaminação aí, nós podemos tocar os olhos e contaminar a própria lente de contato, e isso ser um perfil de crescimento de germe. Você prefere lente de contato ou óculos? Enfim, isso nós podemos trabalhar de forma muito par isso daí. A lente de contato é uma solicitação daqueles pacientes ou que não toleram os óculos. Imagina você, José Otávio, pacientes que têm 15 graus nos óculos, são lentes muito grossas, né? Tem dificuldade de olhar pela lateral, aqueles pacientes que fazem esportes, né? Jogam futebol ou vôlei, que não podem também utilizar os seus óculos. Então a recomendação de lente de contato, na maioria das vezes, vem pela escolha do paciente, e se o olho é saudável, nós indicamos. Ou para aqueles que têm algumas atividades que também têm aí a necessidade de utilizar lente, porque o óculos é pesado, enfim, como nós explicamos. O óculos às vezes é desconfortável? O óculos é desconfortável, a lente do óculos pode ser extremamente grossa. Problemas de saúde ocular, como o ceratocone, onde o óculos não consegue dar uma excelente visão, aí nós adaptamos uns tipos de lentes de contato especiais, como no caso do ceratocone. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse ceratocone. O que é isso dentro do olho? É uma mudança na... Tá. Então, o olho, nós temos várias partes do olho. Na córnea, na superfície do olho, que é a córnea... Vou pedir para o Matheus colocar a imagem coloca aí, Matheus, para a gente mostrar para todo mundo. Aí, aqui. A córnea... Desse lado aqui. Isso aí. Essa córnea, ela vai sofrer aqui, né, um abaulamento aqui. Então, ela vai aumentar aqui dessa forma, e um afinamento. Isso vai fazer com que os pacientes tenham aí uma diminuição de visão.
e um aumento de grau. E esse aumento de grau, ele vai fazer com que o paciente tenha uma menor visão corrigida com óculos. Então, esses pacientes com ceratocone são aqueles que nós comentamos, que são geralmente pacientes jovens, adolescentes, que têm na sua família alguma tendência genética, mas que porventura está muito associado a rinite, a problemas de alergia. Eles coçam os olhos. Então, quando nós coçamos os olhos, que bom que você virou, obrigada. Então, quando você coça os olhos, essa partezinha daqui que chama córnea, ela vai produzir uma protusão, um aumento dela, porque ela é colágeno. E isso vai fazer com que a luz, quando ela entre aqui, ela não entra perfeita para levar a imagem no cérebro. Então a imagem ela vai ser distorcida. Então o óculos ele não vai ser capaz de dar uma boa visão. E aí a gente vai partir para alguns tratamentos, dentre ele uma lente rígida, uma lente escleral, ou um anel que a gente coloca aqui no olho, que são partezinhas de acrílico de metacrilato que nós colocamos para que a visão fique mais de acordo com a qualidade e diminuição dessa quantidade de graus, ou até mesmo um transplante de córnea para aqueles casos onde nós não conseguimos solucionar nem com lente e nem com anel. E o transplante de córnea é um dos primeiros transplantes que a gente teve, né, assim, de massa, né? Eu aproveito para fazer um chamamento à população sobre a importância dessa doação das córneas. Isso é fundamental, porque existe um sofrimento enorme daquele paciente que não enxerga, daquele paciente que tem uma diminuição da quantidade de visão e que tem uma lista de espera muito grande. Então eu chamo a cada um de vocês para que façam aí a doação da córnea dos seus familiares, para que isso possa ser utilizado por aqueles que não têm uma quantidade, uma qualidade de visão. Então, por favor, vejam o próximo com outros olhares, né? Para que possa levar aí uma boa visão, uma qualidade de visão melhorada, para que eles possam desempenhar aí a sua atividade, seja laboral, seja aí no seu curso da vida poder estudar de novo, voltar a enxergar o mundo com os olhos de outros. Olha, a gente fez uma vez uma matéria há muitos anos atrás e a gente mostrou a primeira vez de uma menina que nasceu com o problema, fez o transplante e ela viu a mãe pela primeira vez. Eu acho que foi uma das cenas mais emocionantes que eu já vi na minha vida, me emociona até hoje de lembrar dessa reportagem. Então é algo que é diferente. Você pode beber até estragar seu fígado, não dá para doar fígado, não dá para doar coração, mas a córnea geralmente é algo que dá para doar, né? Pois é, a córnea, Zé Otávio, como nós estamos vendo aí, né? Essa partezinha transparente, ela é minúscula, né? Então chega ali, faz aí essa doação e pode melhorar a visão de tantas pessoas, né? Então isso é fundamental. Quanta alegria, né, que nós podemos levar aos lares daquelas pessoas que não enxergam devido à falta de doação de órgãos. Então isso é importante, exatamente como você disse. É uma doação simples, né, rápida, que não vai produzir nenhuma deformação aí no seu ente querido. E que muda, né, a vida. Muda completamente, como nós falamos no início do seu programa. O olho ele é essencial para que nós possamos enxergar o mundo, ter qualidade de vida, então isso é muito importante. E não é uma coisa assim, isso é coisa que afeta uma classe social A, B, Z, não, né? Esses dias a gente teve aí o Marrone indo às pressas, cantor, famoso, reconhecido, empresário, quer dizer, recurso não falta. Recurso não falta, mas quando nós necessitamos do recurso que é uma doação, aí já complica, né? Então nós fazemos aí esse chamamento público para que as pessoas aí possam aí doar aí as córneas dos seus entes, né? Para aqueles que mais precisam. É muito importante isso. O glaucoma, a catarata você faz a cirurgia e resolve, volta tudo. O glaucoma não. Excelente. Aproveitando como nós estávamos falando antes, né, do Dia dos Avós, né, a catarata ela diminui a quantidade de visão, né, ao longo da vida do paciente. Quando nós retiramos a catarata, nós implantamos uma lente dentro dos olhos do paciente e esse paciente pode, dependendo da escolha da lente que ele fizer, enxergar sem óculos o resto da vida. O glaucoma já é diferente. O glaucoma ele já afeta
Então, aqui é importante estar olhando aí o olhinho do paciente. O glaucoma ele vai afetar o nervo do olho. Então, a pressão lá atrás, né, a pressãozinha do olho ela vai subir, vai afetar aí vai alterar o nervo óptico. Imagine que o nervo óptico é como um cabo de energia que leva a energia até o cérebro. Exatamente. Se esse cabo estraga, não tem como mudá-lo. Então, o que nós temos que fazer? Fazer um tratamento precoce para diminuir a pressão, ou seja, via colírio ou como o Marrone, fazer aí uma cirurgia combinada para que diminua aí a pressão dos olhos, para que o paciente possa ter aí uma qualidade de visão. Mas cuidado, porque o glaucoma, os danos produzidos pelo glaucoma, ele é irreversível. O que nós vamos melhorar é a qualidade de visão, tratando, operando para que ele não diminua mais ainda aquela quantidade de visão no futuro. O que perdeu, perdeu. O que perdeu, perdeu. E ela começa... na parte lateral, né? Então o paciente perde campo de visão, né? Ele vai diminuindo, por isso o diagnóstico do glaucoma é mais tardio, porque os pacientes não percebem esse deterioro, essa diminuição periférica da visão. Então, quando chega bem assim, o paciente tem que girar para ele enxergar uma geladeira, a televisão, ou o neto, né? Enfim, então, vocês têm que ter muito cuidado com isso, avaliem a pressão dos olhos com seu oftalmologista, observem bem aí nas suas visitas anuais, nas suas consultas anuais, a pressão do olho, para que não chegue aí a uma diminuição do campo de visão, que é fundamental aí para a preservação da visão em toda a vida. Que é engraçado, apesar dos olhos da gente serem para frente, se a gente for dar uma olhadinha aqui, a gente consegue enxergar um pouco mais de 200 graus, chama né? Campo visual, né? Então, campo visual, a gente está aqui, mas eu estou olhando ali, né, as telas ali do que está nos filmando, os câmeras, nós estamos de olho em vocês. Então, nós estamos olhando todos por aqui, por quê? Porque nós temos preservado o nosso campo visual. Então, isso é importante. Quem não tem bom campo visual tem uma dificuldade de deambular, de descer escadas, de dirigir, de ter condução. Imagina você conduzir um carro sem a capacidade de ver o carro ao lado. Então, isso se transforma em um perigo maior. E tem prevenção glaucoma ou não? É um fator genético? Exatamente, tem o mês marrom, né, que é aí o abril marrom, que é onde nós fazemos aí a prevenção. Indivíduos maiores de 40 anos, né, são mais susceptíveis, existe o fator genético, mas existe a prevenção. O que é a prevenção? É na detecção precoce do glaucoma, realizar, José Otávio, o tratamento adequado. Seja ele com colírios, na maior parte das vezes, seja eles através de um laser simples que pode fazer para melhorar aí a pressão dos olhos, seja ele através de um tratamento mais invasivo, segundo indica o seu médico especialista em glaucoma. Pode ter caso de cirurgia mesmo. Existe casos cirúrgicos para diminuir essa pressão ocular. E como é que acessa aqui atrás? Tem que tirar o olho? Não, em realidade não acessa o nervo óptico. Calma todos. Nós não precisamos tocar o nervo óptico. Nós fazemos como se fosse uma válvulazinha justamente nessa parte do olho para que o líquido que é produzido em grande quantidade no olho ele possa escoar. Então é como se colocasse uma canaletinha para que isso drenasse para fora do olho. E aí não fica lagrimando um pouquinho mais? Não fica, porque é mínimo isso. Isso funciona como uma válvula de escape desse líquido que é produzido em maior quantidade e para que exista aí uma diminuição do humor aquoso, que é como nós chamamos esse líquido. Aí ele é muito para trás, mas não para frente, não. Não, exatamente. Não afeta absolutamente nada a superfície do olho. Porque aqui a gente vê até tá meio grandinho, mas na verdade ele é bem fininho, né? Ele é bem fininho, mas não tocamos aí exatamente o nervo. Nós vamos atrás da causa. A causa para que não exista dano no nervo ou é um aumento da produção de líquido ou é uma dificuldade de escoamento desse líquido de dentro dos olhos. Ou está produzindo muito ou está saindo pouco. Exatamente. E aí a pia enche. Exatamente. E a gente tem que pôr uma válvula de escape nisso daí. E a catarata vai acontecendo como? A catarata ela vai acontecendo ao longo da vida. Com o excesso de que nós temos hoje sol, a nossa alimentação, cada vez nós estamos tendo catarata mais precoce. Então, nós vamos envelhecendo e o nosso cristalino, que é a lente que está lá dentro do olho,
ela vai, vamos ver aqui se nós temos aqui uma imagem, exato. Aí. Essa lentezinha que nós temos aqui, ela vai se tornando menos transparente. E à medida que ela vai ficando mais amarelada, e a catarata. Mas a catarata é algo que se soluciona retirando essa lente opaca e colocando uma lente dentro do olho. E uma vez que nós colocamos essa lente dentro do olho, se o paciente deseja, nós podemos aproveitar essa oportunidade para colocar uma lente que já solucione os defeitos de visão, que é a miopia, o astigmatismo, a vista cansada e até mesmo a hipermetropia. Então, em uma só cirurgia, nós podemos resolver todos os problemas nesse sentido. Vista cansada é um problema mesmo? Que eu achei que era uma maneira que os avós da gente falavam, não, tô com a vista cansada. Estava com algum problema, não sabia o que era e chamava de vista cansada. O que significa vista cansada? E olha só, a vista cansada é um dos problemas mais em porcentagem importantes na população maior de 40 anos de idade. É quando nós temos uma dificuldade de ver coisas pequenas, ou seja, pegamos o celular, já não enxergamos de perto, vamos colocar uma linha na agulha, nós já não enxergamos. Então as pessoas chamam isso de vista cansada, mas o nome é presbiopia. Então a presbiopia é a vista cansada, vocês dão um nome bonito, mas a vista cansada é isso, é a dificuldade de ver de perto. E quando se opera a catarata, a gente tem aí a possibilidade de fazer essa correção também da vista cansada. E a presbiopia, então, é esse aqui, porque eu tô bem nessa fase já, eu tenho que dar o zoom para fora, assim, de perto, né, até às vezes faz assim, mas para mim eu já tenho que fazer aquele zoom para fora, assim, para conseguir enxergar então, melhor, pessoal, dar aquela definição. José Otávio tem vista cansada. Então é isso, ali também, gente, o que eu já usei, o que já viram esses olhos aqui, só por Deus isso, sabe. Por isso é importante, né, a consulta que nós estamos tendo aqui hoje, né, é importante a gente saber que tem solução. Então, ou solução com uma lente ou solução com laser, porque tem lasers também que podem corrigir aí essa dificuldade de ver de perto. Ah, eu adoro isso. A gente tem até um quadro aqui que é o Medicina do Futuro. E assim a gente acaba descobrindo que a medicina do futuro já está, né, acontecendo. O futuro é agora. E até meio que ontem, né? Então é surpreendente. E o laser ele veio para mudar completamente as cirurgias oculares, né? Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho do que era antes, por exemplo, antes a catarata e a catarata depois do laser. Tá. Então, hoje o laser, o formato para atender, né, algumas demandas da oftalmologia, nós podemos ter uma cirurgia de laser para glaucoma, né, para melhorar o escoamento daquele líquido de dentro do olho, a cirurgia de laser para tirar o grau, que é aquele grau de miopia que aqueles pacientes que usam óculos, né, que é muito comum, né, no Brasil e na população geral, da hipermetropia, do astigmatismo, e o laser também para tratar a vista cansada, que é essa dificuldade de ver de perto também. Existem laser para catarata? O laser na cirurgia de catarata, ele nada mais faz incisões pequenas e abre ali a forma de aceder à catarata. Mas a cirurgia de catarata em si, a retirada da catarata não é a laser. O laser só quebra aí o cristalino. Então o laser, a cirurgia de catarata é retirada com um aparelhozinho, a catarata, que chama facoemulsificador. Então ele rompe ali como se fosse uma pedrinha no cristalino e aspira de forma muito aí seletiva, com muita segurança. Então essa é a modernidade da cirurgia de catarata. E isso, por exemplo, em 1980, como era feito? Em 1980 se cortava metade dos olhos, né, da córnea ali, para retirar essa catarata. Por isso que tem também, José Otávio, a ideia de a minha catarata está madura. Então os idosos falam muito, está maduro para tirar? Porque o que é maduro? É porque naquela época, para se retirar pelo risco a catarata, como tínhamos que cortar muito, ela tinha que estar muito ruim para correr um risco como esse de abrir a metade do olho. Hoje não, hoje a cirurgia de catarata é considerada uma cirurgia segura, se realiza um cortezinho nada mais de 2 milímetros e fazemos aí a aspiração do cristalino com essas tecnologias de última geração como nós te passamos anteriormente.
tempo de recuperação em 80 e hoje, por exemplo? Toda cirurgia tem riscos, né? Como nós sabemos. Hoje nós melhoramos até, dependendo da lente que nós utilizamos, de um dia para outro o paciente já tem uma visão praticamente excelente. Nossa. E quando nós colocamos aí comparamos com 1980, nós colocávamos inúmeros pontos na córnea e o paciente ia performar uma boa visão depois aí de alguns meses após a retirada dos pontos. De meses para praticamente dias. Né, menos de uma semana. Exatamente, em menos de uma semana nós temos aí uma grande evolução. E também pontuando que hoje a anestesia para a cirurgia de catarata é uma sedação e colírio anestésico para que o paciente aí possa ter aí um maior conforto, uma melhor recuperação no seu pós-operatório. Que quando tinha que cortar o olho todo era anestesia geral, né? Era uma anestesia que se fazia ao lado do olho, né? Que a gente chamava pério retrobulbar, que anestesiava só o olho, tá? Então isso é algo que também se utiliza para cirurgias maiores hoje, como uma cirurgia mais longa, que é uma cirurgia de retina, uma cirurgia de glaucoma, para que o paciente tenha maior conforto. Hoje, para catarata, é uma sedação e praticamente colírio. Nossa, que fantástico. Qual área, assim, dentro da oftalmologia que a senhora mais enxergou a evolução ao longo, assim, desde que a senhora se formou até hoje, assim, uma coisa que Por incrível que pareça, a oftalmologia é uma área que ela evoluiu muito ao longo de poucos anos, né? Então nós temos aí, sobretudo o que você disse, um desenvolvimento enorme nos lasers que performam aí cirurgia para hipermetropia, miopia, vista cansada, os aparelhos modernos para retirada da catarata, que também isso foi alucinante. A forma de operar aí, né, tratamentos a lasers para o glaucoma e as novidades aí impressionantes da cirurgia vitreoretiniana, que hoje alguns médicos de retina podem aceder à realização de uma cirurgia 3D para retirar, para fazer com que um descolamento de retina, para fazer cirurgia de mácula, onde o médico consegue ver em 3 dimensões de uma forma ampliada a retina do paciente. E os próprios aparelhos aí da cirurgia vitreoretiniana que também melhoraram os cortes, a quantidade, a velocidade desses cortes, que antes eram cirurgia de horas, passou a ser cirurgias aí que às vezes não chega nem a 1 hora. Então isso diminuiu muito o risco de complicações dos pós-operatórios. Nossa, fantástico. Mas enquanto isso, a realidade é que muita gente ainda está com problema de visão, vai lá no camelódromo, né? E sai a moda antiga experimentando um monte de modelinho de óculos. Não, esse aqui eu estou enxergando bem. Vai lá, paga os R$20 e sai andando. Qual é o risco disso, doutor? Então, aí, você que está me ouvindo e me assistindo, aí, vou colocar vocês no cantinho do pensamento, né? Nós não vamos mais realizar esse procedimento. Por quê? Porque nós temos aqui em Goiânia uma quantidade de profissionais formados, especializados em oftalmologia, que são capazes de realizar aí uma consulta para que você possa ter aí o seu grau de óculos e, a parte disso, saber se você tem alguma doença ocular, algum problema de visão maior e pode ser tratado ou pode ser prevenido. Então eu informo a cada um de vocês, muito cuidado com esses óculos comprados sem uma graduação, sem um grau, sem uma proteção adequada para ultravioleta, sem a proteção adequada para a tela de computador. Isso é muito importante. Cuide da saúde dos seus olhos, para que eles possam ver o futuro, como diz o José Otávio, o futuro é ontem, né? Então, para que nós possamos enxergar aí para o resto das nossas vidas, vamos fazer essa prevenção, vamos ter um cuidado maior. Eu brinco muito que a gente, não é só a tecnologia que tem que mudar, a gente tem que mudar nossa mentalidade em relação a isso, porque agora a gente tem tanta coisa à nossa disposição que a gente precisa abraçar isso pra gente, né? Isso é um modelo de uma mudança de cultura, né? E mudança de cultura às vezes é muito difícil, é aquilo que nós comentamos, o barato sai caro, né? Então o barato sai caro, vamos tentar aí fazer com que nós tenhamos na saúde de forma geral um cuidado maior para que nós possamos viver com qualidade de vida e no caso aqui hoje da nossa conversa, uma qualidade de visão para enxergar o presente e para vislumbrar aí o futuro de forma clara e transparente.
Você falou dessa questão da proteção dos raios UVA, UVB, que também é um risco da questão, vou voltar no camelô, não tem nada contra, mas é que eu acho que tem coisa que a gente não compra assim, na rua, né? Exatamente. Porque tem aquilo que é barato sai caro, mas tem coisa que não tem preço. Eu acho que a gente enxergar é algo que não é um tem valor preço. Intangível, né? Quando nós temos um óculos de sol, vamos colocar um óculos de sol, sem uma proteção adequada, esses raios ultravioleta eles podem passar através da córnea, danificar o cristalino, que é a lente transparente do olho, que uma vez danificada pode se transformar em uma catarata, e incidir lá na retina e produzir uma alteração da mácula, que é uma área de maior visão que nós temos. Então isso é importante que nós tenhamos a ideia de que um óculos que não leva o componente adequado para traduzir em boa qualidade e proteção pode danificar aí córnea, cristalino e retina. Nossa, pacote completo. O pacote completo, aí é 3 em 1. Vem destruindo mesmo. Já vou pegar a primeira pergunta aqui, que é da Rosilene, do Jardim Novo Mundo. Meu sogro fez cirurgia de catarata já tem uns 7 anos. Agora ele está reclamando que está vendo tudo em dobro. O que pode ter acontecido? Ela fala que será que a lente saiu do lugar? Aí eu já não sei o que pode ter acontecido. Então, quando nós realizamos uma cirurgia de catarata, o que nós temos que observar? Através do tempo, atrás da lente que nós implantamos dentro dos olhos, tem uma capinha que é transparente nesse início para que a lente não caia lá na retina. Então, o que a gente faz? Essa lente... Nesse pedacinho aqui. Nesse pedacinho. Então, tem uma cápsulazinha que nós colocamos para que a lente, na hora da cirurgia, não caia aqui, nessa parte do vítreo. Não se perca. Só que essa capinha que era transparente, José Otávio, e a Rosilene, né, nós estamos falando para você, Rosilene, essa capinha ela vai ficando mais opaca, ela vai ficando mais esbranquiçada. Então, é necessário fazer um laser, que não dura mais que 1 minuto, para limpar aí essa cápsula, para que a luz possa entrar melhor. Porém, se ele persiste vendo e tenha isso como diagnóstico, uma alteração e vendo duplo, nós temos que ver se não aconteceu nada no sistema neurológico da irrigação que fez com que algum músculozinho do olho paralisasse e acontecesse algo que chama diplopia, que é uma visão dupla. Então, isso é importante para a gente descartar até mesmo um quadro neurológico. Porque lembrando que o olho ele é uma lente, né? Quem vê é o cérebro, Exatamente. Né? Porém, os músculozinhos dos olhos, ele tem que acompanhar. O direito e o esquerdo, ele tem que fazer quando nós giramos até um lado, os músculozinhos acompanham. De um lado, agora, se um vai e o outro fica, o que acontece? Pode ocorrer também a visão dupla. E essas visões duplas, ou é por opacidade, né, dessas lentes e tal, ou pode ser também devido a uma alteração motora desses músculozinhos que pode ter sido ocasionado por um distúrbio neurológico. Então tem que dar uma olhadinha nisso, hein, Rosilene? Aí tem a Natália também, a Natália Santana. Eu tenho poliartrite e uso uma medicação chamada neflonomida. É verdade que prejudica muito os olhos? Então, boa tarde para você. As medicações sistêmicas, elas podem alterar tanto a superfície do olho, causando aí um olho seco, ou lá na mácula, na área de maior visão ou no nervo óptico. Tudo isso vai depender da dose que você está usando. Então é importante cada 6 meses realizar aí o exame do fundo do olho para que nós possamos enxergar se existe alguma alteração, alguma anomalia ou de nervo ou de retina. Perguntando também aqui, o Arthur do Alto da Glória perguntou, tem uma manchinha preta que fica no meu olho e ela não sai, eu pisco e ela não sai, ela fica ali o tempo todo. Isso é normal? Arthur, excelente pergunta e uma das maiores números de consulta que nós realizamos. 2 coisas importantes, se essa manchinha ela é móvel ou se essa manchinha ela é fixa. Se essa manchinha ela é móvel e ela move com os movimentos dos olhos, então isso está lá no vítreo, na retina, e a gente chama corpo flutuante no vítreo. O que está acontecendo?
Então, quando tem uma incidência de luz, por sombra, essa mancha vai de um lado para o outro. A gente, se for de forma aguda, tem que observar se não tem nenhuma alteração na retina, como um desgarrinho, como um buraquinho da retina, ou então é um envelhecimento precoce do olho. Se a mancha é fixa, aí sim é importante também essa consulta para a gente observar o que está acontecendo aí nos nossos olhos ou no fundo do olho causando a mancha fixa. Na maior parte das vezes, isso chama mosca volante. São mosquinhas que mexem lá dentro dos olhos que a gente tem que descartar, que não tem aí risco de descolamento de retina. Aí tem a Rosilda. A Rosilda perguntou o seguinte: me disseram que preciso de óculos de leitura. Para que serve o óculos de leitura? É aquilo que nós falamos, né? Inclusive, comentamos aqui com o José Otávio antes. O óculos de leitura, ele serve, Rosilda, para magnificar a imagem, para aumentar o tamanho dessa imagem, porque nós não conseguimos mais, com o nosso olhinho, depois dos 40 anos, ter esse zoom. Então, nós vamos perdendo o zoom, que é a capacidade de focar melhor a imagem. Perdendo isso, eu acho que, Rosilda, que você já ouviu falar, que nós esticamos o braço para a gente ver mais, ou seja, e melhor. Ou seja, nós estamos tentando ter um foco maior. Então, o óculos de perto é para fazer com que nós tenhamos aí uma melhor amplificação da imagem. Uma imagem melhorada e ele é utilizado para vista cansada ou para presbiopia. E tem uma outra pergunta do Sandro. Ele diz o seguinte: tive dengue e durante a dengue eu senti muita dor na parte de trás dos olhos. A dengue passou, mas até hoje sinto dor quando leio durante um período mais longo de tempo. Então, Sandro, você tocou num assunto muito importante. Quando nós temos a dengue, por exemplo, um dos diagnósticos que nós fazemos é quando o paciente ele tem uma dificuldade, uma dor na movimentação dos olhos. E é uma queixa frequente. Quando eu olho de lado, dói os meus olhos. Então, isso é até um sintoma dos pacientes com dengue. Posteriormente à dengue, nós podemos observar aí um olho mais ressecado, um olho mais inflamado. Então, nós temos que tratar com o que nós comentamos, lubrificantes oculares, etc., tá? Para que possa melhorar aí a nossa qualidade, até mesmo de imagem, o nosso conforto maior. O Emivaldo perguntou o seguinte: moro no setor Maísa e meu filho tem 17 anos e ele já está reclamando que está enxergando muito pouco. Ele passa várias horas jogando no computador. Maísa, essa é uma queixa das mães de forma geral, né? Os filhos passam horas no computador. Nós sabemos que quanto maior parte do nosso tempo nós ficamos diante da tela ou do computador, seja jogando ou trabalhando, o nosso olhinho ele pode desenvolver um crescimento, a miopia pode aumentar, inclusive. Então, o olho também pode ressecar. O que nós temos que fazer? Conversar com seu filho para que ele descanse de tempos em tempos, não fique o tempo todo aí na tela seguido. Então, que faça aí esse descanso. E como nós falamos, o tempo maior de tela pode levar também a um aumento aí também do grau da miopia. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Esse desenvolvimento, se tem 17 anos, é um adolescente que está crescendo, observar se ele não tem miopia, se ele não tem astigmatismo, leve seu filho a uma consulta oftalmológica para que ele tenha aí um diagnóstico e um tratamento correto. E tem aqui pessoa perguntando, muita gente perguntando, tenho 32 anos, é possível ter catarata? Tenho 46 anos, é possível ter catarata? Tem várias idades aqui perguntando. É normal ter catarata? E aí tem várias idades. Então eu já queria que a senhora falasse assim, catarata pode atingir a gente quando? A senhora falou que pode nascer com catarata? Tá. Inclusive nós podemos nascer com catarata congênita. Porém, pessoal, na maior parte das vezes, a catarata ela é uma opacidade. Por que se chama catarata, né? Lembra lá da opacidade quando cai aí, né, a água, né? Então, esbranquiçado, enfim, e a catarata tem uma cor mais amarelada. Em qualquer idade nós podemos ter catarata, mas a catarata ela é mais comum após os 50 anos de idade. Então, a catarata ela é mais comum após os 50 anos de idade. É muito raro que nós tenhamos catarata aos 30 anos, que nós tenhamos catarata aos 25 anos. É raro.
Então, existem fármacos, né, como corticoide, como nós comentamos antes, alguns fármacos que podem produzir alteração e, consequentemente, produzir uma opacidade significativa do cristalino, levando a catarata, mas não é comum. O mais comum é após os 50 anos de idade. Então, se tranquilizem, é raro antes dessa idade, mas pode acontecer. Tem uma pergunta aqui do Marcos. Sofri um trauma no olho e coloquei lente de catarata. Já fiz 5 cirurgias e ainda enxergo embaçado. E tem uns 4 meses que meu olho está vazando uma aguinha e está demorando a cicatrizar. O que pode ser? O Marcos Calisto. Marcos, qualquer trauma nos olhos é importante, é significativo. Mesmo que esse trauma seja de muitos anos, né? Com o tempo desenvolve-se catarata, e a cirurgia de cataratas pós-trauma nós chamamos de catarata que pode ser mais complicada que as outras. Por quê? Porque ela advém de um trauma. Então, às vezes, se coloca uma lente, essa lente que se coloca dentro dos olhos, ela tem que ficar bem fixa, às vezes ela não fica tão fixa e tem que suturar, né, amarrar essa lente. Às vezes, esses pacientes também têm um problema de retina, a consequência do trauma. Então, existe uma série de complicações que se originam dos traumas oculares. Então, a cirurgia de catarata traumática, ela é realmente uma cirurgia mais laboriosa e, consequentemente, os seus retornos ao seu oftalmologista e os riscos que advêm da cirurgia são maiores. Para seguir a senhora nas redes sociais e saber mais de tudo isso que a senhora está falando. Pessoal, então, para me seguir nas redes sociais, doutora Márcia Toledo ou Márcia Toledo no Instagram. Vocês conseguem me acessar e eu estarei à disposição para responder qualquer pergunta de vocês. Sou médica oftalmologista, atendo pela Unimed Goiânia também. Aí, olha aí, para quem tem plano de saúde, mas quem não tem também, a gente tem que procurar. Procure, porque graças a Deus esse país também tem Sistema Único de Saúde, tem plano de saúde acessível, então não deixa, gente, ficar sem enxergar não pode. Um abraço a todos. Obrigado. Eu que agradeço. Acho que